Graça e paz, irmãos. Para nós sempre é uma alegria poder rever cada um de vocês. Alguns a gente não vê há algum tempo. O nosso coração se alegra um pouco mais quando a gente vê algumas pessoas que faz tempo que a gente não vê, né? Porque quando nós amamos é assim. E o amor que nos une. Porque a palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. Você quer manter uma vida equilibrada na presença do Senhor, você precisa amar. Porque sem o amor, você nunca vai alcançar a perfeição. Amém? E na vida da comunhão, um dos nossos principais objetivos é amar os irmãos. O próprio Senhor Jesus, Ele estipulou apenas 2 mandamentos para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém? Porque cumprindo esses 2 mandamentos, nós cumprimos toda a lei. Porque se você amar o seu irmão, você não vai furtar ele. Se realmente você amar o seu irmão, você não vai matar ele. E assim sucessivamente. Então o amor, ele compilou todos os mandamentos. Amém? Porém, a palavra diz em Efésios, capítulo 4, que nós devemos seguir a verdade em amor. Vamos abrir lá? Capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4, verso 15 de Efésios diz assim: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos concede, Pai, de estarmos reunidos em torno do teu nome, Senhor, desse precioso nome, do qual nós todos fomos santificados, todos nós que te declaramos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecemos que foi o Senhor que nos juntou, que não foi por carne nem sangue que nós estamos aqui, mas é pelo teu Espírito Santo, Senhor, pela tua misericórdia que tu nos ajunta. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração, para que nós possamos estar sendo instruídos, Senhor, não por sabedoria humana, não por nenhum irmão, Senhor, que fala a palavra, mas pela tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, Senhor. Se porventura temos trilhado algum caminho errado, Senhor, sabemos que a tua palavra é poderosa, Senhor. Ó Senhor, a palavra diz que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Se porventura algum coração, Senhor, está endurecido, a tua palavra é poderosa, Senhor, para destruir essa dureza de coração, Senhor, para que nós possamos ser edificados em amor, Senhor. Por isso nós estamos aqui diante da tua presença e nos colocamos todos nós como os teus pequeninos, Senhor. Queremos nos achegar aos teus pés, porque só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nenhum de nós temos a palavra de vida eterna, Senhor. Só tu tens. Por isso te pedimos, Senhor, aquebranta cada coração, Senhor. Se porventura algum espírito maligno, Senhor, tem a vontade de roubar a palavra de algum irmão, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós expelimos esses demônios, Senhor. Que todos nós podemos lavar os nossos pés e deixar os problemas de lado, Senhor, para estarmos realmente nessa reunião. Não somente de corpo presente, mas corpo, alma e espírito, Senhor. Por isso nos ajuda, porque muitas vezes nós não conseguimos, Senhor. Te pedimos a tua misericórdia na vida de cada irmão, Senhor,
porque nós precisamos de Ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai. Amém. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Irmãos, nós sabemos que o livro de Efésios é um livro muito importante. Na verdade, é um dos ápices da pregação de Paulo. Paulo ficou em Éfeso cerca de 3 anos e meio, ensinando a palavra de Deus de dia e de noite. Às vezes nós reunimos só algumas vezes por semana e nós já achamos meio cansativo a reunião. E Paulo ficou nessa cidade ensinando intensivamente a palavra de Deus durante 3 anos e meio. E os irmãos em Efésios eram irmãos instruídos na palavra, irmãos que conheciam a palavra de Deus. Por isso no capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele também nos diz no capítulo 2 que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. No capítulo 3 ele diz que por essa causa, por essa tão grande salvação, ele se põe de joelho, para que todos nós pudéssemos ter estabelecido nas nossas mentes aquilo que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, fez por nós. E daí no capítulo 4, então, Paulo começa a falar as responsabilidades dessa visão que Deus nos deu, dessa salvação que Deus nos deu, que nós devemos. Por isso ele diz no capítulo 4, verso 1 de Efésios, que ele rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo que é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Então Paulo mostrou a nossa vocação. Paulo mostrou no capítulo 1, 2 e 3 o que nós ganhamos com Cristo, tudo aquilo que Cristo fez por nós, essa tão grande salvação. E agora ele roga. E você vai conseguir caminhar comigo pelas Escrituras e você vai ver o que Paulo pede para os irmãos. Com toda humildade, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui está uma das chaves das Escrituras que Paulo pede para nós guardarmos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e age em todos e por meio de todos. Então você vê o que Paulo está nos dizendo para guardar. Você precisa comigo guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque é um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado a uma só esperança, a uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Você vê como Paulo tinha interesse no nosso conhecimento. Irmãos, como o diabo age contra a unidade da igreja. Como é difícil reunir os irmãos. Aliás, hoje os irmãos se dividem em torno de placas, em torno de denominações que não estão na palavra de Deus. Muitos fazem da piedade, como dizem Pedro, fonte de negócio. Isso é uma palavra muito dura. Mas Paulo ele nos diz que nós precisamos nos esforçar diligentemente para mantermos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Certo irmão viajou alguns dias de navio e foi para outro continente. Chegando lá, ele notou que o presbítero daquela localidade pensava um pouco diferente dele acerca do fim dos dias, de escatologia. E esse irmão maduro no Senhor, quando ele percebeu
que aquele irmão tinha alguma dificuldade com ele, esse irmão que tinha viajado tanto tempo, e chegou para visitar em outro continente, outros irmãos. Ele ficou 3 dias calado nas 3 reuniões. E certo irmão que era companheiro dele, que foi junto com ele, perguntou para ele: irmão, por que que o irmão tomou essa decisão de ficar calado entre os irmãos? E o irmão falou para o outro irmão: irmão, porque nós precisamos nos esforçar diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se eu fosse falar aqui o que eu acho, talvez ia trazer muita confusão para os irmãos. Então eu preferi me calar. Irmãos, muitas vezes, para nós guardarmos diligentemente a unidade do Espírito, nós precisamos nos calar. Muitas vezes nós temos que deixar as nossas verdades, que são sugestivas, e escutar mais. Porque, como diz lá em Tiago 1,19, todos nós devemos ser prontos para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Nós precisamos ser prontos para ouvir e tardio no falar. Porque a palavra também diz que a boca que muito fala tem perturbação. E nós precisamos aprender de Cristo. E seguindo aqui, nós vemos que Paulo diz para nós seguirmos a verdade em amor. Não podemos seguir o amor em detrimento da verdade. Precisamos ter essa base. Nós somos pela verdade, porque nós somos da verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade... Você está pronto para ser liberto, irmão? Porque nós temos um exemplo muito forte lá no Antigo Testamento. Em Romanos, Paulo diz que tudo que dantes nos foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. E nós vemos que quando Deus ordenou que o povo saísse de Babilônia, o povo não queria ser livre da escravidão. Muitos poucos saíram de Babilônia, ainda que livres. Por quê? Porque às vezes nós não queremos que a verdade nos liberte. Nós temos fortalezas nas nossas mentes, que Paulo também fala aqui em Efésios, que a palavra de Deus ela é poderosa para destruir fortaleza. Você está pronto para que a palavra de Deus destrua a fortaleza do teu coração, irmão? Você comigo está disposto a deixar que a palavra de Deus lave os nossos pés, limpe o nosso pensamento, limpe o nosso coração? Porque muitos escutam a palavra de Deus, mas não querem sair de Babilônia. Sabe por quê? Porque lá em Babilônia a comida é boa. Lá em Babilônia a comida chegava mais fácil na casa dos irmãos. Lá em Babilônia eles já tinham se acostumado com aquele jeito de Babilônia. Talvez nós também já tenhamos nos acostumado com o jeito de congregarmos que não diz respeito com o que as Escrituras diz. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, Paulo diz assim: quando vos reunirdes, cada um de vós tem. Opa! Mas nós estamos acostumados a um irmão, ou quando muito 2 tem, e os outros todos recebam daqueles irmãos. Porém, a reunião bíblica de comunhão, que é essa celebração que nós estamos tendo agora, cada um de nós deveríamos ter alguma coisa para apresentar ao Senhor. Isso não é duro para você e para mim, porque quando a palavra do Senhor, ela esclarece os irmãos, é porque o Senhor quer falar comigo e com você. Talvez você possa pensar que você pode vir aqui no domingo a se assentar apenas
e vou escutar um irmão que tem estudado a palavra, um irmão que é mestre na palavra, um irmão que tem algo para falar, e vou sair mais esclarecido e vou para casa mais aliviado. Não, irmãos, essa não é a reunião bíblica. Paulo diz: cada um de vós tem. Sabe por quê, irmão? Porque você só vai crescer quando você procurar ter e não procurar receber. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Sabe por quê? Porque você só vai ter se você procurar. Então eu encorajo, não só eu, todos os irmãos, nos encorajamos a cada um de nós termos algo da parte do Senhor. E se você pode perguntar para mim: mas irmão, eu não tenho. Não, você tem, irmão. A palavra de Deus diz que você tem. Paulo diz: cada um de vós tem um salmo, como os irmãos oraram e falaram os salmos, uma doutrina. Faça-se tudo para a edificação. Então você entende que a nossa reunião, ela não é uma reunião igual às reuniões que nós estamos acostumados. Na verdade, o mundo, a igreja tomou a forma do mundo, né? Quando nós vamos num show, nós vemos uma área um pouquinho maior, um palco, e lá, ali naquele palco existe uma banda que toca, e os irmãos, poxa, que lindo, que maravilhoso, né? E com jogo de luz. Mas Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício. Corpos no plural e sacrifício no singular. Por quê? Porque somos em muitos irmãos, mas como um só sacrifício. Todos nós, em um só cântico, como uma só voz. Amém? Nós não estamos nos apresentando para vocês, mas nós todos juntos estamos nos apresentando e prestando o nosso culto racional ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Eu vou abrir para não ficar parafraseando para os irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você entende que o nosso sacrifício é um só sacrifício, ele é vivo, ele é santo e ele é agradável a Deus, porque muitas vezes pode não ser agradável para você. O nosso sacrifício é agradável a Deus. E daí você vê no capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com esse mundo, ou não tomeis a forma do mundo, mas infelizmente, como eu falava lá do Antigo Testamento, Babilônia é bom, é legal. Às vezes eu quero ir num show, né, do mundo, daí eu não vou, então eu vou num show crente, num show cristão. Ô irmão, infelizmente eu tenho que dizer para você, ou felizmente, isso não veio da parte do Senhor. Isso é se conformar com o mundo, ou tomar a forma do mundo. É isso que Paulo está falando. E não vos conformeis com esse mundo. Tomar a forma do mundo. Até a forma de nos reunir, nós tomamos a forma do mundo. Mas como é bom que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela tem nos levado a um outro caminho. Às vezes um caminho contra a maré. Mas felizmente nós temos que seguir a verdade em amor. Talvez você possa dizer assim para mim: irmãos, nós precisamos amar. Com certeza. Mas nunca o amor em detrimento da verdade. E outra coisa, só descobre a verdade quem ama. Então você que acha que tem a verdade, ou eu, se você não ama, você não tem a verdade. Porque em 1 João diz exatamente isso: quem não ama, não tem a verdade, não conhece a verdade. Quem ama, conhece a verdade. Você vê, é como os dois trilhos de trem.
a verdade e o amor. Nós precisamos ter a verdade e o amor, mas nunca, irmãos, deixar de pregar a verdade. E essa é uma das verdades que nós precisamos pregar. Porque muitas vezes nós deixamos de pregar a verdade e até botamos a culpa no amor. Mas você precisa amar mais. Com certeza você precisa amar mais. E o pai que ama é aquele pai que corrige. Você vê em Hebreus que o Senhor diz que corrige os seus filhos porque Ele ama. E não desmaieis quando pelo Senhor for corrigido, porque o Senhor corrige todo aquele que é seu filho. Ô irmão, você é filho de Deus, nós precisamos ser corrigidos. Quando nós estamos andando para longe do nosso Deus, nós precisamos ser corrigidos. Porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas que o Senhor não mandou nós fazer. Muitas vezes, e eu posso perguntar para mim e para você, como você está se comportando diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz? Certo irmão me perguntava: ô irmão, mas como eu vou manter o que eu não tenho? Irmão, a nossa unidade é Cristo. A palavra diz para nós mantermos. Você não consegue manter o que você não tem. Então a unidade do Espírito nós temos. Eu tenho unidade com o David, tenho unidade com o Rodrigo, tenho unidade com a minha mãe em Cristo. Ele nos faz unidos. Amém? Então essa unidade nós precisamos manter. E para manter essa unidade, nós precisamos nos esforçar e diligentemente, seguindo a verdade e o amor. A verdade, porque às vezes a verdade vai doer conosco, em nós. Nós lembrávamos esses dias que Jeremias chorava para o Senhor não destruir Jerusalém. E o Senhor não conseguiu atender o pedido dele. Porque às vezes as nossas vontades não estão no plano de Deus. E muitas vezes nós choramos. E choramos. E esse é o nosso papel. Chorar pela igreja. Amém? Acreditar que o Senhor vai restaurar. Manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? No capítulo 3 de 1 João, vamos abrir lá, irmãos. Capítulo 3 de 1 João, verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Nós sabemos, capítulo 3, verso 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos
da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Como que você sabe que você é da verdade? Você vê como esses pontos andam juntos. Você não consegue ter a verdade em amor, porque o amor é o fruto da verdade. Se você está em verdade, você ama. Irmão, e quero te dizer que infelizmente, se você não está amando, talvez você não está andando em verdade. Você me ama? Você me ama, irmão? Para ti é mais fácil, né? Eu te amo? Eu te amo, irmão. De todo o meu coração. Nós precisamos nos amar, irmãos. Porque se nós não nos amarmos, a verdade de Deus não estará em nós. Não adianta ter um grande culto, uma grande celebração, muitas músicas lindas, você chorar, você espernear, e você vai para casa e você não faz nada pelo seu irmão. Você nem sequer sabe como o seu irmão está passando. Ou mais, se você viu o seu irmão passar necessidade e você cerrar o seu coração, a palavra diz que a verdade não está em você. Então nós precisamos nos questionar se a verdade de Deus está em nós, porque isso é a verdade, isso é o evangelho. Não existe outro evangelho, irmão. Não existe outra coisa para nós falarmos. Não tem como nós nos aprofundarmos em Deus, em Cristo Jesus, se Ele entregou o seu único Filho por nós, tudo que Ele tinha, e o seu Filho veio em carne e deu a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Essa é a verdade que tem que aquecer o nosso coração. O Senhor deu a vida, irmãos, para que hoje nós pudéssemos estar reunidos em torno do nome dEle, e só por Ele, sem nenhuma acrescentação, porque Ele falou: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é minha nem sua, a igreja é do Senhor. Ele vai edificar a igreja dele. Mas infelizmente muitos irmãos têm tomado a forma do mundo, têm esquecido a verdade, com pretexto até mesmo que amam. Certo irmão me dizia: nós até fazemos essas coisas tudo errado, irmão, mas nós nos amamos muito. Ora, a palavra diz que nós devemos seguir a verdade em amor, porque não existe o verdadeiro amor sem verdade, e não existe verdade sem amor. A verdadeira verdade é o amor de Deus no Senhor Jesus Cristo, que se entregou por mim e por você. E nós precisamos agora questionar o nosso coração. Ele diz: nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Verso 20: pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos a confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém? Precisamos nos amar mais. Precisamos nos admoestar mais, porque se nós prestarmos atenção e entrarmos numa carta muito importante, que é a carta de 1 Coríntios, nós vamos ver que esses irmãos, capítulo 1, verso 5, eles foram enriquecidos com toda a palavra e todo o conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecido, capítulo 1, verso 5 de 1 Coríntios, em toda a palavra e em todo o conhecimento, de maneira, verso 7, que não vos falte nenhum dom. Então você vê uma igreja que tinha toda a palavra e todo o conhecimento. Existe um livro muito bom do irmão Stephen Call, que é Vendo Cristo nos Problemas.
É um comentário que ele faz dessa carta. E nós vemos como os irmãos tinham dificuldade nessa cidade. A palavra diz no verso 10 do capítulo 1, que, irmãos, foi-me comunicado pelos da família de Cloé, que há divisões entre vós. Digo isso por quê? Porque um diz, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Cefas. E Paulo pergunta, por acaso está Cristo dividido? Então nós vamos ver que os irmãos, apesar de ter toda a palavra, capítulo 1, verso 5, diz, irmãos, porque fostes enriquecido nele em toda a palavra e em todo o conhecimento. Eles eram irmãos eruditos na palavra. Eles eram irmãos eloquentes, porque era uma cidade rica, de passagem. Então você pensa naqueles irmãos de Coríntios, irmãos falantes, né? Sabe? Falava o grego certinho. Colocava as conjugações dos verbos, tudo no tempo certo. Não falava as palavras erradas. Irmãos que foram enriquecidos com toda a palavra e todo o entendimento, de maneira que não faltava nenhum dom a essa igreja. Aí você entra nessa igreja e essa igreja tinha todos os dons. Do capítulo 1 ao capítulo 3, eles tinham divisões entre eles. No capítulo 3, Paulo vai dizer assim de novo, olha, irmãos, eu não pude dar de vocês alimento sólido. Com leitinho tive que dar para vocês. Porque vocês são criancinhas em Cristo. E essa palavra, as criancinhas, quer dizer bebês. Como Lucas, como a Aimee. Porque há divisões entre vós. E Paulo vai falar de novo, porque um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas. Você vê o coração de Paulo de querer ajuntar os irmãos, um coração de amor. Mas ele seguia a verdade em amor. Porque ele escreveu essa carta, irmãos, para mostrar o amor de Deus, mas com verdade. E ele chama estes, que eram mestres, eloquentes, que tinham conhecido todo o conhecimento, que tinham todos os dons, ele chega para esses irmãos, talvez, cheios, né? E ele diz, irmãos, eu novamente tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês são bebês espirituais. Vocês não estão preparados para receber um alimento sólido. E no capítulo 6, ou no capítulo 5, eles também tinham problemas de imoralidade sexual. Você vê que um homem tomou a mulher do seu pai, ou a sua madrasta. E Paulo diz, cadê os irmãos espirituais dessa cidade? Não tinha ninguém entre vocês para julgar isso? Nem entre os gentios se ouve falar sobre isso. Capítulo 5 de Coríntios. Você pode ver lá. Mas como? Eles tinham tanto conhecimento, abençoado com toda sorte de dons, todos os dons. E eles tinham, dentro da congregação, imoralidade sexual. No capítulo 6, os irmãos não se resolviam entre si. Eles levavam a litígio as suas coisas, um irmão contra o outro. Irmão, me deve, o irmão não vai me pagar, eu vou lá no juiz protestar o teu nome, e vou sujar o teu nome, e eu quero meu dinheiro. E eles tinham esses problemas entre eles. E Paulo diz, irmãos, vocês não sabem que vocês hão de julgar os homens e os anjos. Capítulo 6. Capítulo 7, eles tinham problemas com casamento, irmão. Eles queriam casar. E hoje nós temos tantos problemas com o casamento, né? Como é duro manter um casamento na presença de Deus. E nós vamos chegar onde eu quero. No capítulo 8, eles tinham um problema, eles brigavam por coisas sacrificadas a ídolos. Um dizia que podia comer, outro não dizia que não podia comer. Então, por causa daquelas coisas, eles se brigavam tudo.
E os irmãos se dividiam por causa daquilo. No capítulo 12, eles tinham problemas com os dons. No capítulo 14, eles tinham problema com a função dos dons. No capítulo 15, irmãos, eles estavam até deixando de... Alguém pode pegar água para mim, irmão? De acreditar na ressurreição. E Paulo diz para eles: ora, se não existe ressurreição, é vã a nossa fé, porque se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? E eu lembro-me da história de um irmão que estava numa conferência, e os irmãos, como o irmão era muito sábio na palavra, os irmãos na hora do almoço sentaram com ele e interrogaram o irmão, que eles queriam que o irmão comentasse alguma coisa sobre Coríntios 12. E daqui a pouco chegou outro grupo de irmãos: irmãos, depois que o irmão comentar sobre Coríntios 12, nós queríamos que o irmão comentasse também sobre Coríntios 14. E daí esse irmão, na sua maturidade espiritual, ele falou: irmãos, eu vejo que eu não devo comentar sobre Coríntios 12, nem sobre Coríntios 14, mas eu preciso comentar entre vocês Coríntios 13. Porque se você quiser ter os dons em funcionalidade, Coríntios 14, com os dons no capítulo 12, você precisa ter, no meio desses dois capítulos, você tem 1 Coríntios capítulo 13. E o irmão falou: porque é a mesma coisa que você pegar um sanduíche, né? O Rodrigo que faz sabe. Você bota o pão, aí você vai botar a carne de hambúrguer e depois outro pão. Aí vocês querem saber só sobre Coríntios 12 e 14? É como você comer um sanduíche sem a carne de hambúrguer. Tira a carne de hambúrguer e fica só com Coríntios 12 e Coríntios 14. Você vai comer um pão sem gosto, porque o sabor mesmo está em Coríntios 13. E irmãos, tudo que essa igreja precisava era o amor. Essa igreja tinha muita verdade. Eles sabiam tudo. Paulo diz que ele não quis saber nada entre eles, a não ser que Cristo e Cristo crucificado, porque eles já sabiam demais. Mas para todos esses problemas que eu comentei sobre essa carta, a receita é o amor. Vamos abrir lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Depois nós vamos comparar cada problema com esse capítulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ô irmão, Paulo está dando uns tapinha de luva nos irmãos. Porque se nós falarmos qualquer verdade sem amor, é como um sino que você bate lá e ele faz barulho. Você vai ter só barulho. Você não vai ter nada, não vai ter vida. Porque a verdade, ela segue o amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, disso nada me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera
não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça e não se regozija, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, o amor nunca falha, mais perto do original. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Paulo faz uma comparação aqui, irmãos. No capítulo 13, verso 1, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E aqui no verso 11 ele vai dizer assim: porque quando eu era menino, eu falava como menino e sentia como menino. E lá no verso 1 ele vai continuar dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e lá ele vai falar que as profecias, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. E ele vai continuar dizendo: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência. Não que ninguém aqui acredite em profecia, irmão. Nós acreditamos, mas nós estamos fazendo uma comparação que Paulo fez. Ele vai dizer lá embaixo: ainda que eu pensava como menino. Amém? Então ele está dizendo aos coríntios que eles profetizando ou conhecendo todo o mistério, a ciência, isso sem amor, era um pensamento de menino. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino pensava. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Amém? Então a maturidade espiritual é a verdade e o amor. Porque se nós praticarmos todas essas coisas sem o amor, ninguém vai nos escutar, irmão. Porque um irmão crescido em Deus é um irmão que ama. Sabe por que os irmãos se dividiam no capítulo 1, 2 e 3? Porque os irmãos não amavam. Por isso que nós lemos lá no capítulo 4 de Efésios que nós devemos suportar-nos uns aos outros em amor. Porque se não tiver amor, ninguém vai se suportar. Como você vai me suportar, irmão, se você não me amar? Não vai. Então os irmãos se dividiam porque não tinha amor. Porque onde existe o amor, existe a verdade. E onde existe a verdade, não tem divisão. Sabe por que tinha o pecado de imoralidade sexual, irmão? Eu vou perguntar para você. Se você tivesse um pai que casou com outra mulher, você que ama o seu pai, você ousaria se deitar com essa mulher? Nunca. O que faltava então para a igreja de Corinto? O amor. Por que eles tinham problemas uns com os outros no capítulo 6? Por que ele levava as suas casas para os juízes? E eles não entendiam que eles deviam julgar os homens e os anjos? Por que, irmão? Você acredita que se o Marcelo me deve alguma coisa, eu vou lá numa vara criminal, dar uma queixa-crime dele, se eu amo ele, se ele é um irmão que eu amo, eu vou fazer isso com ele, irmão? Não vou. Mas por que os coríntios faziam isso? Porque lhes faltava algo.
E o maior trunfo de Satanás nas nossas vidas é nós pensarmos que nós temos a verdade e não nos submeter à palavra de Deus. É duro esse discurso, irmão. Eu queria falar tantas coisas boas para vocês, mas não adianta nós nos enganarmos. Nós precisamos nos amar. E Paulo diz aqui que muitas vezes esses irmãos, eles usam uma figura de linguagem que até se devoravam. Poxa, irmão, como um irmão que tem toda a palavra, toda a ciência, todos os dons, eles se devoravam? Isso quer dizer, eles se odiavam, não podiam se ver, porque eles eram meninos. Por isso que Paulo diz: eu preciso novamente dar para vocês um puro leite não falsificado. Paulo precisava dar leite para eles, para que eles pudessem voltar à verdade, como diz lá em Efésios capítulo 4, verso 15: segui a verdade em amor, suportando-vos uns aos outros. Sabe por que eles tinham problema de casamento, irmão? Porque eles não amavam. Porque para se manter casado hoje, nós precisamos de Cristo e nos amarmos. E eu sempre digo para os irmãos: você só vai amar sua esposa com o amor de Deus, um amor ágape, porque senão nada vai conseguir manter um homem firme com a sua esposa, a não ser o amor do Senhor. Você não consegue ser firme com a sua esposa, irmão? É porque o amor do Senhor não está em você. Se você tentar desviar os seus olhares, tentar se manter limpo diante de Deus por você mesmo, eu tenho uma grande notícia para te dar, irmão: você não vai conseguir. Você precisa se firmar com o Senhor, para você amar sua esposa com o amor de Deus. Aí você vai ser firme. Esposa também. Você não consegue, irmã, ser firme com o seu marido? Porque você tenta de você mesmo. Porque o amor nunca falha. Você sabia? Uma vez eu estava passando por uma prova muito grande. E muito grande. Eu estava com um irmão e ficava a semana toda com esse irmão. E ele estava sabendo de tudo que eu estava passando já. E daí nós fomos num lugar, e eu tinha acabado de abrir meu coração para ele. Ele olhou para mim: irmão, você já tentou o amor? Sim. Como assim, irmão? Irmão, porque o irmão já está me falando que o irmão tentou de tudo. E a palavra diz que o amor nunca falha. Tenta o amor, irmão, que o amor não vai falhar. E realmente, irmãos, o amor não falhou. Demorou muito para que o Senhor pudesse mudar o quadro que eu estava passando, mas o Senhor mudou. E foi porque nós aprendemos nessa situação a usar o amor, porque o amor nunca falha. Sabe por quê, irmãos, que eles colocavam as suas coisas entre si, em juízes, brigavam? Porque eles buscavam sempre o seu próprio interesse. E a palavra diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Você vai aprender a se doar pelos irmãos. Você pode me perguntar: então, irmão, você pode falar para mim que na igreja de Coríntio faltava o amor? Eu posso falar abertamente para você que eles tinham todos esses problemas porque eles não amavam. Porque se você colocar o amor em cada problema, você vai ter a solução de cada problema. Sabe por que nascer eles não esperavam uns pelos outros? Eles tinham problemas até para reunir, e Paulo diz para eles: olha, muitas vezes muitos de vocês se reúnem até para pior. Você imagina você entrar numa reunião e você sair pior do que você entrou? Paulo disse isso aos coríntios. Por que acontecia isso, irmão? Porque lhes faltava o amor. E o amor não busca seus próprios interesses. O amor nunca falha. Muitas vezes nós precisamos ver como nós estamos lidando com a igreja. O que a igreja é? Paulo diz a Timóteo, ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade.
Efésios capítulo 1, 22 diz que a igreja é o corpo de Cristo. Você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você vai ver em todo o evangelho isso. Você é mentiroso. E a verdade de Deus não está em você. Mas nós que temos a verdade, precisamos amadurecer, crescer e aprender a amar. Porque a verdade, ela ama. Você só vai ter a verdade se você amar. É como a árvore e seus frutos, né? Você conhece o fruto pela árvore. Não foi assim que o Senhor falou? Como é que vai dar um pé de goiaba, vai dar pêssego? Vai dar? Não vai dar. Então quando você vê o fruto lá, você sabe, essa árvore é um pé de goiaba. E assim somos nós, irmãos. Se nós não amarmos, o nosso fruto é mau. Nós não temos a verdade. Porque nós precisamos seguir a verdade em amor. O essencial para uma vida cristã, irmãos, é esses dois pilares. Existem vários pilares, mas sem esses dois pilares, nós não vamos conseguir seguir uma vida cristã equilibrada. Você vai seguir várias coisas. Você pode seguir vários métodos. E hoje tem vários métodos. Você tem reunião de irmãos de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Você imagina uma, tem coisa ainda pior do que você imagina. Onde você quiser ir, você vai. Se você quiser numa igreja de rock, tem. Se você quiser ir numa igreja de homossexuais, tem. Se você quiser ir... O que você imaginar, tem. Porque a verdade não está sendo pregada, irmãos. É difícil hoje um lugar onde a verdade é pregada. E sempre que eu oro, eu dou graças a Deus, porque Deus deu uma dádiva para nós, de podermos servir o Senhor de uma maneira verdadeira, sincera. Eu posso ser sincero com vocês, irmãos. Não tenho nenhum jugo sobre a minha carne, porque nós nos reunimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho nenhum jugo desigual, não tenho que prestar conta, tenho que prestar conta só para todos os irmãos, mas não tenho nenhum jugo, sabe, irmãos? Nenhum fardo pesado imposto por homens. Presto conta apenas para todos os irmãos, porque aqui, irmãos, nós somos todos irmãos. Capítulo 23 de Mateus, verso 8. A ninguém chameis de mestre, um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. A ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, vós sois todos irmãos. Nós estamos, irmãos, em irmãos, um organismo vivo, a igreja de Deus, onde você, como uma pedra viva, pode funcionar em todas as nossas reuniões. Lembra que eu falei lá? Os irmãos tinham problema em se reunir, no capítulo 14 de Coríntios. E Paulo diz, quando vocês se reunirem, irmãos, cada um de vocês tem. Porque eles tinham problema de reunir. E eles ficavam se brigando entre si, eles, calma, cada um de vós tem. E ele fala que precisamos ter ordem. Você vê que Paulo dá toda a diretriz, toda a verdade para os irmãos, com o fruto que é o amor, no capítulo 13. E ele abre esse capítulo e mostra para os irmãos, olha, todos os problemas que vocês estão passando nessa cidade, vocês podem resolver com o amor. Amém? Todos os problemas, irmãos, nós podemos resolver com o amor. Se você tem alguma coisa contra mim, lembre-se que você me deve o amor. Porque o Senhor Jesus disse, a ninguém... Você sabe essa, não é, irmão? Esse você sabe, né? A ninguém deveis nada, exceto o amor. Então você me deve o amor. Tu precisa me amar, irmão, porque senão não vamos conseguir andar junto. Você me deve o amor, irmão. Tem irmãos que é pesado amar, mas nós devemos o amor uns aos outros, para que nós possamos andar juntos. Amém?
Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos. Vamos nos colocar de pé.